Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar da avaliação de gravidade respiratória no Covid-19. O coronavírus pode matar, todo mundo sabe, né? Ninguém tem nenhuma dúvida mais de que é muito letal. Mas ele mata e compromete principalmente o quê? Insuficiência respiratória, pessoal. Insuficiência respiratória que vai ser a primeira e grande complicação do paciente. É um vírus de trato respiratório. Claro que tem o acometimento sistêmico, a gente já sabe de biópsias pós-mortem, a hepatite, a provável miocardite, infiltração viral, mas é a insuficiência respiratória que o paciente fica agudamente doente, gravemente doente e que acaba fazendo as suas primeiras alterações iniciais, por exemplo. Mas como é que a gente define a insuficiência respiratória para poder pensar se esse nosso paciente tem ou não? Pessoal, insuficiência respiratória é a incapacidade de manter as trocas gasosas, pelos dois meios que a gente tem de ter as trocas gasosas, que são a ventilação e a oxigenação. E aí, por problema em um, em outro ou nos dois ao mesmo tempo, a gente tem um prejuízo na oferta de oxigênio ou na remoção de CO2. Isso pode parecer bobo, mas é fundamental para a gente entender o que a gente tem que avaliar num paciente que está cursando com insuficiência respiratória. Tudo isso vai acabar, no final das contas, sendo uma avaliação dos critérios para a gente avaliar a insuficiência respiratória do nosso paciente. E o que deve nos deixar desconfiados no Covid-19? Sintoma respiratório, claro, ele é um vírus principalmente de trato respiratório, né? É ali que ele se manifesta com maior gravidade e mais inicialmente. Então, febre e um sintoma respiratório com história epidemiológica, a gente já pensa logo no coronavírus no momento que a gente está. E sinais de insuficiência respiratória. A gente vai avaliar também, claro. Mas quais são eles, no final das contas? Pessoal, essa aqui é uma tabelinha da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Ela é de 2012. Ela originalmente foi feita para asma, mas ela se aplica perfeitamente na avaliação da insuficiência respiratória aguda. Uma perfeita tabela de avaliação de gravidade clínica da crise de insuficiência respiratória aguda que a gente está tendo. Se ela é moderada, leve, se ela é grave, se ela é muito grave. E aqui estão todos os critérios que são avaliados e como a gente classifica. Essa é a tabela que é síntese da insuficiência respiratória aguda. Deu desespero, né? Pois é. E se eu te falar que ninguém decora isso? Eu também não sei essa tabela de cabeça. Mas tem outro jeito da gente saber, da gente inferir essa tabela. E eu vou te ensinar. O primeiro passo é fazer o ABCD da insuficiência respiratória. Para que serve o ABCD da insuficiência respiratória? Em primeiro lugar, é muito grave? O que você tem que saber de primeiro é saber se é muito grave ou não. Para você ver de cara quem é o doente que vai te inspirar mais cuidado, quem é o doente que é uma emergência, o paciente que está em risco agudo. Então, nosso primeiro passo aqui vai ser treinar você para você identificar o paciente que é muito grave. E para isso, a gente fez o ABCD da insuficiência respiratória aguda. O que é? A. Alteração de consciência. O que a gente considera alteração de nível de consciência? Agitação, confusão mental, sonolência. São esses três parâmetros que a gente classifica. B. Batimentos cardíacos. A gente vai olhar na monitorização do nosso paciente. Se ele tiver uma frequência abaixo de 60 ou acima de 140, a gente pontua como B. Os batimentos cardíacos dele estão alterados. C. Nosso paciente está cansando. E o que a gente considera cansando aqui, no contexto de insuficiência respiratória aguda? Fala encurtada é um grande sinal para a gente. O paciente que está ofegante, que está cansando para falar, que está monossilábico com a gente, que está falando frases curtas e parece proposital, que não está nem conseguindo contar a história direito, está falando um pouquinho e já tem que parar. Isso a gente tem que valorizar, isso é muito importante, isso não é normal. Esforço respiratório. A Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia usa mais o termo musculatura acessória. Mas aqui eu quero passar para você a ideia de esforço respiratório,
Porque mais do que usar a musculatura acessória, que aí seria o ECOM e os intercostais, a gente também pode avaliar batimento de asa de nariz, cianose, sudorese, a exaustão mesmo do paciente, né? Vamos parar para pensar, será que é normal a pessoa que só está sentada tentando conversar com você, está sudoreico? Sem sentir exausto só por respirar? Claro que não. Isso pode não ter nada a ver com musculatura acessória. Às vezes, pacientes muito obesos, é mais difícil até de você avaliar. Agora, esses sinais, eles são muito sensíveis para a gente conseguir avaliar o esforço respiratório do paciente em si. Então, vamos sempre valorizar. PCO2 maior do que 45 milímetros de mercúrio, aqui na nossa gasometria. É um grande sinal de fadiga respiratória. Ah, Natália, mas ele não pode ser só um paciente retentor? Pode, mas pode ser também um sinal de que ele está fadigando, ele está hipoventilando porque a musculatura dele não está conseguindo mais compensar, está entrando literalmente em fadiga muscular de tanto tentar. E aí, as pistas são duas. Em primeiro lugar, ver o estado do paciente, né? Se ele está muito cansado, provavelmente ele está fazendo uma fadiga. Em segundo lugar, nesse caso dos pacientes retentores, que deixa a gente meio na dúvida, gasometria seriada. Se a PCO2 dele está aumentando e ele mantém o esforço, é que ele está piorando. Então, colhe a gasometria seriada nesse paciente que já tem um perfil mais retentor, isso vai te ajudar para a gente avaliar o cansando. E D, dispneia grave ou desoxigenação? Vamos avaliar também. Taquidispneia grave, saturação de O2 menor do que 90%. E aí, pessoal, quando a gente está falando de saturação, a gente está falando da oximetria nesse caso especificamente. A gente está falando da parcial do gás sem ser o arterial, na oximetria. Então, a pista aqui é colher uma gasometria para checar. Às vezes, alguns pacientes têm periferia fechada, uso de esmalte, ou o paciente está ictérico, atrapalha a dissociação da avaliação, da oximetria. Então, a gente colhe uma gasometria para avaliar de forma mais fidedigna. E uma PaO2 menor do que 60 milímetros de mercúrio, essa sim, é uma hipoxemia bem importante e a gente tem que valorizar. Muito bem, esse é o EBCD. Um desses é muito grave. E se é muito grave, para tudo que é emergência médica. Corre, chama a equipe, dá atenção para esse paciente, porque ele corre risco. Risco de quê? Possível tubo. Talvez, se você não fizer nada, de uma maneira em curto espaço de tempo, se ele não responder bem ao que você fizer, esse paciente pode precisar ser entubado. A gente tem sempre que lembrar aqui que a insuficiência respiratória mata, porque hipoxemia mata. E a gente aqui tem pouco tempo para compensar, porque hipoxemia mata em pouco tempo. A gente não consegue ficar muito tempo sem oxigênio ou com baixa oferta. Ok, a gente aplicou lá o ABCD e não é. Não tem nem o A, nem o B, nem o C, nem o D. E aí, é leve, moderado ou é grave? Mais uma dica nossa para vocês. Para ser leve ou moderado, tem que ter os 4 leves. Vamos ver o que são. Primeiro lugar, a dispneia leve. Segundo lugar, a taquipneia leve. Sibilância leve. Por leve a gente considera leve ou ausente, mas no máximo leve. E o uso de musculatura acessória leve também. São esses 4 leves. Isso não é subjetivo? Super. Eu concordo com você que é subjetivo. Mas é nessas horas que o nosso paciente ajuda a gente. Vamos perguntar qual é o basal dele, há quanto tempo ele está assim, e pede para ele ir falando com você. Envolve esse paciente no próprio cuidado dele. Fala, olha, qualquer coisa, se você se sentir pior, se você piorar, me chama, me fala como é que você está ficando. Envolve o paciente no cuidado. Isso vai ser importante. Ele que sabe mais do que você o que ele está sentindo. Então, por que não pedir para ele te ajudar a avaliá-lo, ele mesmo? Então, vamos fazer isso. Então, se o paciente tem esses 4 leves, ele é leve e moderado. Então, tem um ABCD muito grave, tem os 4 leves, moderado. E aqui tem que ser os 4 leves. No muito grave, bastava de um só. Aqui no leve, moderado, tem que ter os 4 leves. E o grave, no final das contas? Pessoal, literalmente, o grave é o que está no meio do caminho. É assim que a gente faz, para não perder tempo. Primeira coisa que você tem que fazer, identificar o mais grave, é o que mata. Quem está muito grave, ABCD.
Não tem nenhum no ABCD, então não é muito grave. Então a gente aplica os 4 leves. Se tem os 4 leves, é leve e moderada. E se não tem, é grave. Não precisa ficar decorando aquela tabela. Sabendo isso, essa tabela feia aqui, ó, acaba ficando simples. Muito grave, 1 ou mais critérios ABCD. Leve ou moderado, 4 leves. E grave, o resto. Não perde tempo decorando, faz assim, é muito mais fácil e é muito tranquilo de aplicar, a gente vai conseguir.